Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura. E com a chegada do verão e das férias escolares, as praias, piscinas, rios e cachoeiras transformam-se nas principais opções de lazer para muita gente. Mas essas atividades merecem cuidados, porque a entrada de água pode provocar otites, as famosas inflamações nos ouvidos. Segundo os especialistas, no verão há um crescimento de 70% no número de casos da doença, principalmente entre as crianças. E é sobre os principais cuidados que devemos tomar que vamos conversar agora com o médico Fernando Portinho. Ele é chefe do setor de otorrinolaringologia do Hospital São Francisco, na Providência de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bom com você? Muito boa tarde, Cristiano. E aos seus ouvintes também. Estamos prontos aí a responder ao que for possível esclarecer. Muito bem, doutor Fernando. Quero começar perguntando para você, então, o que são as otites, afinal de contas? Bom, as otites, nós temos dois tipos de otites. A otite externa, que é a inflamação que vai até a membrana do tímpano, que é uma inflamação da pele do ouvido. E temos a otite média, que é a inflamação, então, de uma parte do ouvido, que é depois do tímpano, que nós chamamos de ouvido médio, tá? Mas o que nós vamos conversar, pelo que eu vi a sua exposição anterior, é sobre as otites externas. As inflamações que ocorrem justamente por inflamação da pele do ouvido em consequência de banho de piscina, de mar, de cachoeira, enfim, né, que ocorre então com uma certa frequência. E é muito comum aqui entre nós, sobretudo em países tropicais. É muito comum aqui no Rio de Janeiro nós termos inflamações então desse tipo, justamente então por causa do banho de mar, piscina e etc, por causa do calor, né, sobretudo. Pois é, doutora. E tentando explicar por que o contato da água com o ouvido acaba provocando uma inflamação. Isso que acontece às vezes porque o contato da água às vezes leva bactérias, não é? Para dentro, em contato com a pele. Então o que acontece? O que o paciente vai sentir? Ele vai sentir dor, né? E essa dor é característica porque é uma dor ao toque. Quando a pele do ouvido fica inchada, então se ele tocar no pavilhão auricular, se ele tocar no ouvido, essa dor aparece. Diferente da otite, a outra otite que eu falei, a otite média, que é uma dor geralmente decorrente de um fato diferente. Geralmente o indivíduo está resfriado e então aparece essa otite. Essa otite externa que eu estou falando, a otite externa aguda, a bactéria é levada então para dentro do ouvido externo, a pele fica inchada, então nós fazemos perfeitamente distinção, até por telefone. Às vezes um paciente nos telefona, o meu filho está com muita dor de ouvido. Então, pela história, que ele tem frequentado piscina, não, estou em piscina ontem, hoje, tudo. Toca na orelha dele, há muita dor, está sentindo dor e tudo, não pode mexer. E nós já sabemos, sem às vezes exame nenhum, nós sabemos que é uma otite externa. Então, é fácil então de distinguir. E quando nós vamos examinar o paciente, nós temos um pouco mais de dificuldade porque a pele está inchada, não permite o exame, dói a esse exame, nós vamos encontrar descamação da pele, vamos encontrar também secreção e a pele está muito inchada e muito vermelha, entendeu? Doutor Fernando, e a gente sabe que, principalmente nessa época do ano e com essas temperaturas muito elevadas em todo o país que a gente está vivenciando nesse momento, agora no auge do verão brasileiro, ninguém vai deixar de ir na praia, deixar de ir na piscina, deixar de tomar aquele bom banho de cachoeira. Então, como se prevenir? Como tentar evitar que o ouvido fique exposto e que você tenha uma inflamação, uma complicação depois? Bom, então vamos raciocinar em termos de que nem todo mundo tem otites externas, não é? Tem muitas pessoas que vão à praia, piscina, nunca tem absolutamente nada. Quer dizer, não houve esse tipo de possibilidade de ter. E outros têm com muita facilidade. Eles vão à praia, qualquer coisa, ou é eventual, mas ocorre. E aí, a esses pacientes que têm com uma certa frequência, com dificuldades, às vezes nós propomos para esse paciente que ele use um tampão, tá? Um tampão, e esse tampão ideal é um tampão que se faz de silicone. E o melhor local onde esses tampões são feitos são nas empresas que fazem aparelhos auditivos. Porque eles tomam o molde do canal e eles fazem um tampão muito adequado. E ele é mais molinho, mais acessível. E então protege o ouvido. Não evita absolutamente que não entra nenhuma água. Sempre pode ocorrer, às vezes, mesmo com tampão, que entra um pouco de água.
mas pelo menos diminui, às vezes, a incidência de tantas otites repetidas. Ou, se o paciente não quer ter isso, ele não pode molhar o ouvido, porque sempre que ele molhar, até no banho de chuveiro tem pessoas que às vezes têm o problema, então, de entrar um pouquinho de água e infectar, tá bom? Doutor Fernando, e as crianças têm mais facilidade de acabar tendo otite? Às vezes tem. Os ouvidinhos são mais estreitos, a pele é mais delicada, às vezes tem mais facilidade em ter esses otites. Mas não é uma frequência muito maior do que o adulto, não. O adulto tem bastante. Nesse período de verão agora, é muito comum, são duas coisas que ocorrem. A pele fica irritada e às vezes alguma cera que você tem no ouvido, um cerúmen, quando você dá um mergulho, uma coisa, a cera se desloca e vai para o fundo do ouvido. Aí você fica com o ouvido tampado. Aí o paciente vem correndo aqui para tirar justamente a cera. Então, nesse período de verão, é muito comum os pacientes, dei um mergulho, estou com o ouvido completamente tampado, a água não saiu. Não, a água já saiu há muito tempo, ela evapora, não tem problema. Mas a cera que tinha lá, ela se deslocou e saiu de uma situação confortável e passou a entupir seu ouvido. Entendeu? É muito frequente. Então, Doutor Fernando, e no caso de uma otite em que não é feito um tratamento adequado, enfim, a pessoa acaba deixando, isso pode trazer complicações mais graves para a audição? Não, isso que vai trazer, para a audição, sim, quando o paciente tem essa sensação de tampar do ouvido, ele tem dor no ouvido e etc., ele tem uma sensação de tampado, que o canal fica obstruído, ele fica fechado. Então, nesse momento, ele tem sensação de tampar. Ele curou, ele fica completamente bom. A otite externa geralmente não leva à perda de audição, a não ser que haja algum traumatismo muito grande, né, no ouvido e que perfure o tímpano, coisa assim, que não é o comum. Então, não leva à perda auditiva. Ela leva à perda auditiva no momento da infecção, no momento do quadro agudo. Depois o paciente cura e fica completamente bom. Muito bem, então, doutor Fernando Portinho, muito obrigado pelas informações e bom verão para você. Isso, então, o paciente, vou só dizer, o paciente quando se trata, que nós fazemos medicação antibiótica, gotas auriculares e etc, para ele ficar bom, ele fica pelo menos umas 2 semanas sem poder molhar o ouvido. Então, ele vai tomar um banho, ele tem que colocar, tampar e tudo, e não frequentar a praia, tá bom? Ou ir na praia e deixar a cabeça de fora do mar. Exatamente. Muito bem, então, doutor Fernando. Obrigado. Um abraço. Espero que eu tenha podido esclarecer. Muito obrigado a você, Cristiano, pela oportunidade. Tá bom? Obrigado a você pela participação. Até a próxima. Boa tarde. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa o site aqui da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia para você ter outras informações. É o site que está aí na sua tela. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, a gente vai traçar aqui um panorama das redes sociais mais populares no Brasil. Qual o perfil de cada uma delas, como é que elas funcionam e qual a sua preferida? Não perca esse bate-papo, a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, e eu estarei aqui à sua espera. Até já!